Então, de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Desculpa, ordinária. Entrar aqui, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, funcionários da casa, jurídico, quem nos assistem pelas redes sociais e a todos que nos assistem aqui no plenário. Por acordo das comissões, nos termos 144, no inciso parágrafo único do regimento interno, ficou incluído na ordem do dia 6/7/2026 os projetos de lei 69, 70, 71, 72, 73, 74 do Legislativo, 19/2026, projeto de resolução plenária 6/2026. Coloco em votação a ata. A ata está aprovada. Expediente recebido. Projeto de lei número 69 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Institui auxílio municipal para custeio e a prestação de serviços na modalidade de acolhimento institucional e instituição de longa permanência de idosos, destinado a atender pessoas idosas em situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos. Projeto de lei substitutivo número 2 ao projeto de lei número 70 de 2026 do Poder Executivo. Cria o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, CONBEA, e dá outras providências. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Projeto de lei número 71 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 8.281, de 17 de outubro de 2025, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 72 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 8.258, de 5 de setembro de 2025, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do Quadriênio 2026-2029. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 73 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Abre crédito especial no Orçamento 2026, Lei Municipal número 8.316, de 15 de dezembro de 2025, no valor de R$ 354.738,47. Baixo o mesmo para as comissões de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 74 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de cargo em comissão e função de confiança, alterando a Lei Municipal número 2001, de 28 de fevereiro de 1989, e altera dispositivo da Lei Municipal número 8.395, de 29 de abril de 2026, que institui a Coordenadoria da Mulher. Baixo o mesmo para as comissões de Constituição e Justiça, Comissões de Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviço Público. Projeto de lei ordinário número 19 de 2026, de autoria do vereador Daniel da Silva. Inclui a obrigatoriedade do curso de manobra de Heimlich, manobra de desengasgo no pré-natal das gestantes assistidas por unidades de saúde e hospitais públicos no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de resolução plenária número 6 de 2026, de autoria do Poder Legislativo. Cria a Frente Parlamentar da Resiliência Climática no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela e da outras providências. Baixo o mesmo para Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Finanças
de orçamentos. Eu quero também cumprimentar os funcionários da prefeitura, antes de chamar os colegas para fazer o uso da tribuna, desejar uns bons reinícios de trabalho, boa volta, colega Doga, que estava um mês fora. Então, agora eu convido os vereadores para fazer o sorteio do uso da tribuna. Eu convido agora para fazer o uso da tribuna o vereador Volney Zancanaro. Cumprimento a mesa diretora, vereadores, vereadora, a imprensa escrita e falada, todos que nos ouvem de suas casas, de forma online, e a todos que estão presentes aqui, e em especial os monitores da nossa Prefeitura de Estrela. Eu quero dizer para vocês que eu estou junto com vocês nessa luta e pedi autorização para o vereador Valderez para que passasse para mim o resultado do IGAN, porque até então eu não tinha, eu vou analisar junto com ele, já combinei isso com ele, a gente vai analisar, e durante a semana, mais tardar, semana que vem, eu quero dar uma resposta para vocês, para saber o porquê que é que não se cumpre esta lei. Se é lei, precisa ser cumprida. Se tem algum empecilho, se o dinheiro... Porque pelo que eu estou sabendo, o dinheiro já está para os cofres municipais, mas também não tenho certeza disso. Então a gente vai procurar saber, entrar direitinho. O vereador Valderez também vai me inteirar de algumas coisas aí, e depois a gente analisar o que veio do IGAN, eu vou dar uma resposta para vocês também. Mas estou junto na luta com vocês. Tivemos uma reunião, eu e o vereador Éder com a secretária Regina, da habitação. Nós recebemos uma demanda no lote 3, lá onde foram feitas as 20 casas. O problema lá é a conta de água, que está vindo a cobrança desde março. Aí a gente fica entendendo, tem que entender algumas coisas. Nós dizemos, eu disse, não nós, eu disse aqui nesta casa aqui, que eles iriam usar essas casas para palanque político. A entrega seria para usar como palanque político. A prefeitura, para vocês entenderem um pouco, a prefeitura autorizou a ligação da água em março para entregar as casas para os moradores
em março, quando viria o governador para fazer a entrega. O governador não pôde vir. Então essas casas foram entregues só no dia 5 de maio. Mas a conta de água ficou correndo. Quem é que paga isso? Estão cobrando dos moradores. E isso a gente foi questionar. Então o que nós conseguimos, eu e o vereador Éder? Nós conseguimos que, dentro da Corsã, em reunião com a Corsã e em reunião com a secretária, que foi muito solícita, nos recebeu muito bem, disse que ia correr atrás de mais outras coisas, fazer outra reunião para saber o que ia fazer a respeito disso, que o que é o justo? Que se cobre só o que eles usaram de água. Aí eu fui analisar todas as outras casas que foram feitas nos outros municípios, da mesma forma. Liguei para alguns colegas nossos aqui, de outras câmaras, colegas vereadores, e eles disseram, não, Zancanaro, aqui a entrega é a chave na mão, sem custo nenhum de nada. Tem gente que tem até a conta bloqueada no banco porque tiraram tudo que ele tinha. E isso não é justo para quem ganha o salário mínimo e é doente, tem que comer e depende daquele salário. O que a gente conseguiu então para levar para esses moradores? Que se pagassem do dia 5 em diante, o restante, março e abril, iriam verificar como ia fazer junto com a prefeita, porque eles não têm culpa da prefeita ter pedido para eles ligarem. De que forma vão ressarcir aqueles que já pagaram para não ficarem sem água. Então a Corsã se comprometeu, então, quem não pagou, não cortar a água deles, eles não vão ficar sem água. E o corte da estrada, o corte na estrada, que é feito um corte para 2 casas, eles estão cobrando dos 20. E é um corte para cada, então teria que se dividir, que é, eu acho que 596 a repavimentação. Este corte, dividido entre 2, também não deve de ser pago. Também não deve de ser pago pelos moradores. Eles precisam receber essa chave na mão sem custo nenhum. E isso é o que está no contrato. Eles não devem de ter custo. Então não é justo. A Corsã sim precisa receber, mas existe um dinheiro que vem de algum lugar que deve de fazer o aporte dessa dívida. E é isso que a gente vai buscar. Onde buscar? Questionar esse dinheiro, aonde ele está, para que seja pago e eles recebam essas casas sem custo nenhum e comecem a pagar. Nenhum está se negando a pagar, mas do dia 5 em diante, que é o justo. Mas rapidinho aí também para falar sobre o que foi falado aqui semana passada. Eu também fui ver sobre a Constituição Federal e no artigo 3º, no artigo 58, ali diz assim, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados, 1/3 de seus membros, pelos deputados e Senado Federal. Isso cabe para nós, isso é uma lei federal que a gente traz para municipal. Separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, o que está se dizendo aqui é justamente o contrário que foi falado na última sessão contra a minha pessoa. Precisava-se ter um fato. O fato eu trouxe, foi entregue para todos. Estão tirando o dinheiro da educação, da rubrica da educação, que é o vinculado, para pagar outras coisas. Não pode. É crime. Não pode. É crime. Este é o fato que esta casa aqui
esta casa, quando eu pedi para abrir a CPI, se existe um fato, não precisa nem se abrir CPI, mas que se forme uma comissão e analise. E não foi feito. Ir para o Ministério Público, como eu fiz a denúncia, o Ministério Público não vai devolver para essa casa pedindo que se abra uma CPI, não é o trabalho deles. O trabalho deles é investigar, apurar os fatos e já dar a sanção. Aí não passa por essa casa. Tudo que a gente estava tentando evitar que fosse para a justiça. Então eu quero dizer para vocês que de todas as formas tentam denegrir a minha imagem e cada vez o barco deles afundam mais. Quanto mais eles falam de mim e da minha pessoa, mais o barco deles afundam. Porque está aqui o que foi dito aqui do artigo 58, no artigo aqui no terceiro, inciso terceiro aqui, que exatamente o contrário, precisa-se ter não tem nada daquilo. Aí as três coisas que precisava ter um fato. Cadê as outras duas coisas que queriam? Não, só criaram, mas o fato eu trouxe para vocês. Vocês deveriam aqui na casa, pelo menos formar uma comissão e analisar, então sentar comigo e a gente ir para as partes pertinentes lá, apurar os responsáveis e ver. Claro que eu sei que lá na frente eles vão botar os 25%, eles vão dar os 25%, mas a falta está fazendo agora. Eu provei para vocês que a falta nos colégios desse dinheiro está fazendo agora. Quanto a uma outra questão, que é falar sobre empresas, que falaram sobre uma empresa idônea, aqui que eu falei sobre essa empresa, que não, bem pelo contrário, não falei contra nenhuma empresa, bem pelo contrário, sou favorável a todas as empresas. Eu falei da onde estão tirando dinheiro para pagar esses serviços. Essas empresas que não devem de sair da educação. Então, é certo nós tirarmos da educação para pagar o pessoal que está trabalhando ali? Não. É certo nós pagarmos, tirarmos o dinheiro da educação para levantar palanques? Não. Então, eu estou questionando da onde eles estão tirando dinheiro para pagar essas empresas que são idôneas. Concluir. Por hoje era só. Muito obrigado. Vereador. Convido agora para fazer o uso da tribuna o vereador Valderez Oliveira da Rosa. Cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora, cumprimentar os monitores, essa classe está importante para a educação de Estrela, cumprimentar a Mary está aí de novo, sempre presente, né, Mary? Cumprimentar os demais presentes nessa casa legislativa e os nossos munícipes que nos assistem de casa. Eu tomei conta de averiguar algumas questões da educação. E eu posso dizer para vocês que eu confio na educação. E cada coisa que a educação de Estrela faz, ela faz com a anuência do controle interno. E se tem um lugar que tem um controle interno rígido, é a Estrela. Fui atrás e olha, é difícil tu sair da linha aquele controle interno. E tudo que as secretarias fazem também tem anuência dessa Casa Legislativa, porque passa tudo aqui. Aprovação de uso de recursos, suplementações de créditos, tudo passa para essa Casa Legislativa. Então, eu acredito muito na educação de Estrela, no Paulo, que é uma pessoa séria. Acredito no nosso controle interno, que faz um trabalho de excelência. Se a gente tem alguma dúvida de uso de recursos, a gente pode chamar o controle interno aqui. Eu tenho certeza que o controle interno não vai se furtar de dar devidas explicações. Eu já trabalhei no jurídico de Estrela também. E eu não vi em toda a região do Vale do Taquari um controle interno tão rígido na questão dos recursos como agora.
Então, se nós temos alguma dúvida do uso dos recursos, se os recursos estão sendo bem usados ou não, a gente tem um controle interno que pode vir aqui e dar as devidas explicações. Agora, se o controle interno apontar alguma coisa, aí sim a gente vai ter um fato, né, concreto determinado. Mas hoje a gente não tem ainda. Então, se a gente tem alguma dúvida, até na questão dos recursos da educação, do Fundeb, o controle interno também, ele avaliza o uso. Então a gente confia muito no controle interno do município de Estrela. Eu tenho certeza que se a gente chamar eles aqui, eles vão dar as devidas explicações se realmente está saindo dinheiro da educação, indo para alguma pasta. Então, eu já deixo aqui minha conclamação controle interno, para eles virem aqui também dar as devidas explicações, se está sendo ou não usado recurso da educação para outra pasta. Meus colegas monitores, que fazem um trabalho de excelência. Eu conversei com muitos prefeitos da região. E eu pedi para muitos prefeitos, qual é o problema que vocês têm? Qual o medo que vocês têm? A grande maioria me respondeu que o medo é a questão da legalidade. Eu, sinceramente, eu acho que é totalmente legal, né? Cada prefeito tem sua assessoria jurídica e, infelizmente, as assessorias jurídicas das prefeituras estão de modo todo conservador para blindar, né, o uso da Lei 15.326. Mas conversei com a prefeita hoje e disse, prefeita, como é que nós vamos fazer com os monitores? E ela falou, não, vamos esperar a LOA descer em setembro e nós vamos voltar a conversar para o possível enquadramento, porque até lá a lei vai estar mais madura também, né? Então ela deixou para mim falar para vocês que ela não é contra a lei, não é contra o enquadramento dos monitores, mas quer que a lei esteja mais madura quando vir a LOA para cá, para um possível enquadramento. Eu sempre vou apoiar vocês, tá? Vereador, me Pode permite? Falar. Obrigado, vereador, por eu poder contribuir na sua fala. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que o senhor está muito à frente de mim nesse quesito de trabalhar com os monitores. E já que o senhor teve a honra de ser recebido pela prefeita e falar com ela, eu quero saber se o senhor fez uma pergunta para ela, que é se os monitores, já que é lei, se eles vão receber, para eles não interessa se eles vão receber lá em setembro, outubro, novembro, se eles vão receber esses meses que já é lei retroativo. É isso que nós precisamos saber, porque agora eles estão perdendo neste momento, e eu acho que todos nós aqui somos sabedores. Nós precisávamos de uma posição, nós podemos esperar até a LOA, mas de que forma nós vamos fazer essa reposição salarial que eles estão perdendo? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor, não sei se o senhor sabe responder, se o senhor fez essa pergunta para ela, porque daqui para frente eu vou contribuir bastante com o senhor nessa causa aí, certo? Obrigado pelo espaço. Então, também, eu fui atrás da questão do Fundeb, né? E o Fundeb sempre, ele provisiona recursos de um ano para o outro. E a maioria dos prefeitos também me responderam que, como a lei foi promulgada, né, foi publicada em janeiro, o Fundeb, esse ano, ainda não aportou recursos. Ou que os prefeitos me passaram. Não, eu estou dizendo o que os prefeitos da região me passaram. Eu fui atrás. Eu fui atrás para ver por que eles não... eu fui estudar a fundo, né? Não adianta eu falar uma coisa aqui que eu não fiz, mas eu conversei com cada um qual é o problema, né? O primeiro problema é que alguns se cercam de uma assessoria jurídica que é conservadora, que Então, assim, o que a gente vê
é conservadorismo da assessoria jurídica da região. E os prefeitos, eles... Eu sei... Não, eu estou... Sim, eu estou dizendo o que eu fui fazer. Eu fui pesquisar atrás. Eu sou favorável. Se eu tivesse caneta, você já estava ganhando hoje. Então, comigo está tranquilo. Mas eu fui atrás ver no todo, né? Não adianta eu só ficar em estrela e no todo eu não ver como é que está funcionando a situação. Não, primeira coisa, não tem nem o edital aberto. E nessa casa não chegou nenhum pedido ainda de criação de cargo para o concurso. Né, presidente Hélio? Não chegou nada aqui ainda. Até então, não chegou. Então, para fazer um concurso público, tem que ter a anuência da casa aqui. A criação dos cargos, para depois lançar o edital. Então, não tem nada. Então, não posso falar o que não tem, né? Eu sei que tem muita coisa na internet aí que até lançaram edital, mas não tem nada. Eu não vi ainda no edital. Eu fui olhar lá no edital do município, não tem edital de concurso nenhum. E nem nessa casa legislativa não chegou nada aí. Só depois que chegar, sim, a gente pode se posicionar, porque é um fato concreto. Chegou nessa casa legislativa um pedido de criação de cargo, na posterior a abertura de edital do concurso. Então, não chegou nada para nós, então a gente não pode opinar as coisas que não vêm. Então, a gente é favorável a vocês, sempre votar do lado de vocês, mas eu tenho que ir também procurar a resposta de outros lados, né? Até porque no Vale do Taquari tem a ANVAT. A ANVAT é a União dos Municípios. Não adianta eu ficar só aqui em estrela e não saber do todo como é que está funcionando. Então, eu tenho certeza que essa casa legislativa também vai estar do lado de vocês. E tenho certeza que até a LOA descer, a Lei 15.326 vai estar madura. E tenho certeza que a gente vai conseguir enquadrar vocês que é de merecimento de vocês, né? Vocês merecem até mais que esse piso aí. Forte abraço. Obrigado, vereador Valderez. Quero dizer que a gente também abraça essa causa. Temos outras classes de funcionários, por exemplo, eu vou citar, que também é muito desonerado, o padrão 2, que quase cada semana alguém deles me ligam, com um salário de 1.420, está defasado. Então, essa classe também teria que rever. A gente já conversou com a prefeita. A prefeita, até então, ela quer ajudar todas as classes. Então, vamos aguardar. Esperamos que tenhamos êxodo nessa jornada aí. Agora eu convido o vereador Douglas Dalor para fazer uso da tribuna. Alô. Uma boa noite a todos. Mais uma vez um prazer enorme estar de volta aqui nessa casa legislativa. Mandar um abraço para o querido amigo Sabão, o Avalício, que esteve durante o mês aqui participando das comissões, reuniões com a prefeita. Até agora se fala, acabei de ver até na internet uma questão que ele poderia estar assumindo um cargo dentro da prefeitura, né, ligado à Secretaria de Obras. Dou a minha opinião sincera que uma pessoa que já esteve como secretário do município, fez um belíssimo trabalho naquela época, e hoje não vejo nada contrário à questão, se for mesmo estiver assumindo um cargo na prefeitura, tenho certeza que possa vir, com certeza, já participou do executivo, esteve concorrendo a vereador, fez uma belíssima votação, participou aqui nessa casa durante esse mês. Mas uma coisa é certa, a crítica está sempre pelas ruas, não só de Estrela, mas do Rio Grande do Sul e do nosso mundo inteiro. Então não há problema nenhum, a crítica sempre vai acontecer e cabe a cada um de nós
olhar um pouquinho para dentro de si e ver o que também cada um de nós é capaz de fazer pela nossa sociedade, dentro da nossa cidade, e daí pegar o seu dedinho e apontar para outra pessoa ou não, e resolver ver se essa pessoa vai construir ou não, deixar, como é que se diz, o barco andar um pouco, para depois se ver se o rumo está contrário ou se está no rumo certo. Queria agradecer muito também a participação, as moças aqui representando a associação, com certeza, nos chamam nas redes sociais para a gente conversar, para a gente discutir. Não quero aqui fazer uma especificação minha em particular, que apoio vocês, porque tenho certeza absoluta que todos os vereadores que estão aqui, em todas as reuniões que foram feitas junto com a prefeita, alguns vereadores estavam presentes, outros não, nunca houve um momento contrário dela em dizer que não queria, né, apoiar esse reajuste de vocês, o qual a gente acha que é muito justo. Quando se fala do salário de uma pessoa, a gente fala de uma manutenção do lar de uma casa, e cada vez que isso, de uma forma justa, pode ser melhorado, é fundamental para que aconteça de verdade e cada família possa prosperar cada vez mais. Então a gente é apoiador disso, o Maninho está aqui, o Zancanaro também comentou do seu apoio direto, mas todos os vereadores que estão aqui sentados, com certeza, estão apoiando vocês. A gente sente isso aí um pouquinho nas falas de questão por que o atraso da decisão, mas do mesmo jeito a gente tem que, com certeza, respeitar o executivo, esse momento em que eles estão conversando, decidindo e resolvendo o momento que vão decidir por esse aumento para vocês. A gente acha, com certeza todos os vereadores aqui acham isso muito justo também. Mary, essa querida presidente da ONG, está aqui, prazer enorme, a gente não se falou quase nesse último mês, né, Mary? E espero que tu esteja feliz também. A questão, nosso deputado Alceu Moreira está conseguindo trazer uma belíssima verba para ajudar vocês nos exames e tudo mais. Eu vou gravar um videozinho ainda lá na frente da ONG também, porque eu fico feliz demais de poder divulgar isso, uma coisa que eu fui lá buscar em Brasília para ajudar vocês de coração. Sei que outros vereadores também ajudam a ONG. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm um amor direto pela ONG e pelo trabalho que vocês fazem pelo autismo aqui na nossa cidade. Outro detalhe que eu queria falar é sobre a Secretaria de Agricultura. Fui fazer um passeio durante as minhas, entre aspas, férias, né? Em todo o interior aqui da nossa cidade. Fiquei umas 3 horas, mais ou menos, fazendo uma volta pela cidade com o nosso secretário. Então, eu andando com o Hernani de Castro aqui pela cidade, deu para se perceber não só visivelmente o rendimento que está, as melhoras no nosso interior, como em vários momentos a gente parou em frente a alguma comunidade, em frente a algum agricultor que estava na entrada da sua moradia, do seu empreendimento, e diretamente deram um elogio para o secretário na minha frente. Então a gente vê um trabalho que vem sendo feito, vem um recurso de máquinas do Estado, agradecer ao deputado Edvilson que trouxe esse recurso para o nosso município aqui de Estrela, e se pôde fazer um trabalho que muito bem está sendo falado. Não são palavras minhas, mas são o que eu escuto pelas ruas de Estrela, pelo interior de Estrela, falando bem do nosso secretário. E mandar também um grande abraço ao nosso secretário de obras também, o Canídia, que veio um pedido meu que vai entrar hoje pela casa, mas como eu conversei com ele na semana passada, na quinta-feira, e quando eu fui falar com ele, ele me disse sim, esse pedido já está aqui, eu vi que isso estava nessa situação, que é a entrada da rampa da nossa ponte alta ali, onde circulam inúmeras pessoas durante o dia, que vêm trabalhar no centro e que retornam novamente, e aquelas calçadas ali estavam um desastre, com os buracos enormes, são lajotas que durante a enchente se quebraram, isso aí, né, Seco? Estavam enormes ali aqueles buracos, e hoje, quando eu voltava, fui até o bairro dos Estados, e quando eu voltei no centro, 8 horas da manhã o pessoal já estava ali consertando. Vou lá tirar uma fotinho para ver, que eu tenho certeza que o resultado ficou muito bom. Então eu queria agradecer ao Canídia, pedido que vai entrar hoje agora,
e eu dei a sorte dele já estar encaminhado para ser resolvido, porque as pessoas de Estrela precisam caminhar com segurança. Lembrando, existem muitas calçadas no município de Estrela que ainda precisam ser arrumadas. Muitas calçadas que sofreram diretamente com as cheias, e a cheia vem, levanta a calçada, levanta o que tem embaixo, e quando a água desce, aquilo ali fica praticamente um desastre, e as pessoas continuam passando a pé, passando de bicicleta, passando com carrinho de mão, sei lá com o que mais em cima, com o que for preciso, e as calçadas estragam. Isso é bem verdade, mas que a gente possa ir melhorando tempo ao tempo, passo a passo, a gente melhorar as nossas calçadas aqui no município de Estrela, que o tráfego das pessoas diariamente é fundamental, que haja essa segurança e tudo mais. Volto a dizer, meninas, a gente está com vocês também, sempre, sempre, sempre. Tomara que haja o melhor diálogo para a gente resolver e que vocês possam cada vez ter esse recurso melhor para vocês, para suas famílias, e tudo volta para a nossa cidade de uma forma ou de outra. Sempre a cidade vai estar melhor quando as pessoas que vivem nela são melhor remuneradas e conseguem agir da melhor forma dentro do município. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Douglas, e dizer para o senhor meus parabéns por ter se empenhando, na verdade, nesse projeto tão importante em buscar recurso para essa entidade dos autistas, a qual a Mary está à frente. Muito obrigado, todo carinho. Convido agora o vereador Daniel da Silva para fazer o uso da tribuna. Dá uma boa noite, presidente, à mesa, ao pessoal da casa que nos assiste. Parabéns para ti, Mary. Bacana isso, né? As questões partidárias deixadas de lado, o Doga pelo MDB, tu pelo PP, trabalhando pela população. Isso é importante e eu sou prova, Doga, da tua busca, a tua insistência junto com o deputado Alceu, que é um cara que sempre ajudou a PAI e não negou. O primeiro pedido do Doga o ofício foi para que ajudasse a ONG, os autistas. Então, é mérito, mas é mais mérito essa construção independente de partidos que visa uma coisa, né? Que é chegar o serviço público, o retorno dos nossos impostos que venham, mas que venham para lugares que a gente tenha demanda, que necessitam. Eu acho que isso são glórias que a gente vai tendo no decorrer do mandato. Parabéns para ti, então, Doga, nosso presidente do MDB, e ao Alceu Moreira, aí, sem certeza que a ONG vai fazer bom uso. Também Daniel, falando nessa questão... Ô, Luiz, permite claro. Só fazer um registro, já que você falou aí da questão dessa miscigenação partidária em prol de todos, registrar que nosso suplente vereador, o Seco, teve sexta-feira no hospital, né, também o deputado Giovanni Cherini, o Seco participou da articulação, teve ele recebendo e entregando para o hospital uma emenda de R$800 mil. Parabéns, Seco. Trabalhar pelo município, né? Obrigado, Dani. Obrigado, colega. Parabéns, Seco, pelo trabalho aí, independente de estar nessa casa, mas é um cara que está sempre perto aí da comunidade. Conheço há muito tempo e acho legal o teu trabalho. Mas aproveitando, falando essa questão orçamentária, né, a gente é bom esse entendimento. A gente hoje cobrou novamente, né, conversou com a prefeita sobre o assunto e houve assim um trabalho para que em agosto tivesse essas definições e descia para a LOA, e a gente está de olho, o Maninho é o encarregado da turma de bater nisso, a gente vai lutar muito para que se está incluso na LOA do ano que vem esse pagamento, e daí se vai estar os atrasados, é a lei, é o Maninho que vão destinar isso, e a prefeita está vendo isso junto com as associações, mas é importante isso. Dificilmente ou nunca vai se ter algo que não se esteja assinado ou votado pela casa, principalmente nas questões orçamentárias. E esse é algo que eu venho há dias ou semanas escutando, e eu fico às vezes pasmo, porque falar de algo que essa casa aprovou e achar que não está correto. O exemplo é que aprovamos o PPA no nosso primeiro ano, né? E o PPA,
questão da cultura, da educação. O PPA da educação, eu até trouxe para mim, e depois vou pedir para que a colega ponha no telão onde eu quero chegar. Aprovamos aqui nessa casa o PPA da educação, que tinha uma ação que dizia parceria com organização de sociedade civil, que regimenta pela lei de 2014, uma lei federal, que foi destinado um valor para isso, R$60 mil. Na cultura, foi também feito lá, aprovado por nós no PPA, umas subvenções e contribuições destinadas à cultura. O que eu quero dizer com isso? Que essa casa aprovou-se que tanto a educação quanto a cultura tivessem duas contas separadas para 2 serviços para cada pasta. A educação, um valor então de R$60 mil ao ano, então isso quer corresponder ali em torno de R$6, R$7 mil por mês, para que ela pudesse pagar os professores de música. Como se funciona, exemplo, um contraturno. As crianças que vão de manhã, pode de tarde ter aulas de bateria, aula de coral, na ASPUME, e a cultura, um valor de 526 mil, no PPA aprovado por nós, para pagar a parte da cultura, que é os professores que dão aula lá na cultura, que é a orquestra, que é toda a parte cultural e não a cultural de ensino dentro dos colégios, no interior, na escola La Salle, eu acho que tem também. Mas é importante, os números mostram que não tem ilegalidade, não tem nessa parte um fato que possa nos causar estranheza, porque foi aprovado por nós. Nós estávamos cientes desse projeto, tanto da cultura quanto da educação. Então fica muito claro. Eu queria trazer isso rapidinho só para deixar claro, porque hoje o que me traz essa tribuna, e eu acho que isso é o nosso papel aqui como vereador, fora fiscalizar, mas fiscalizar coisas que talvez tenham pé ou cabeça, mas principalmente a gente tem a capacidade de propor leis e projetos que mudem a vida das pessoas. E hoje eu estou feliz, quero pedir que todos os colegas possam analisar com carinho, porque essa é uma lei que, como eu postei um vídeo semana passada, levando meus meninos no bombeiro, é uma coisa que vai salvar vidas. Eu passei por isso, eu tive a grata bênção de Deus de poder, durante a gestação da minha esposa, participar de um curso onde eu aprendi os primeiros socorros e aprendi ali a manobra de IMES, e me propus um pedido da minha esposa que isso virasse lei dentro do pré-natal. Então, conversei com a saúde, com o secretário Silas, e agora é uma obrigatoriedade, a partir que a prefeita sancionar, também conversei com ela. Dentro do pré-natal, as mães poderão, acompanhadas do pai, ter essa aula da manobra de IMES, porque no momento do aperto, de noite, ela te ajuda. Eu fui a prova disso, o meu filho com 19 dias eu pude fazer a manobra, e até o deslocamento dos bombeiros eu que trouxe ele de volta. Foram 2 minutos e pouco fazendo a massagem, meu filho nas minhas mãos, arrochando, mas eu tive a calma, minha esposa no telefone conversando com a base dos bombeiros para que a gente pudesse ter um final feliz. E eu faço isso seguidamente. Fiz aquele dia no Dia dos Bombeiros, que faço questão de levar eles lá. Eles agora com 3 anos e pouquinho, eles já começam a entender, e eles vão sempre saber disso, que numa parte da vida deles, os bombeiros foram muito importantes e que eles têm que ter o respeito pelo servidor público. E o servidor público no geral, incluindo vocês, monitoras, incluindo o servidor, aquele que varre. Eu acho que a gente tem que pregar isso desde criança, o exemplo e o respeito por essa classe. Então, hoje, com muito carinho, eu quero pedir para que os colegas possam votar e a gente torne isso lei, porque eu tenho certeza que vai salvar vidas. Em algum momento vai ser importante para alguma família, porque foi importante para mim. Então, por hoje era só. Eu queria deixar uma boa noite e dizer que a gente está junto, tá, monitor? A gente está caminhando e vamos chegar lá. Boa noite. Obrigado, vereador Daniel. Convido agora o vereador Felipe Dil para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Uma saudação especial ao presidente desta casa, vereador Hélio, a todos os colegas
vereadores, o público presente, o público que está nos assistindo nas redes sociais, aos servidores desta casa. E dizer que o que é mais importante para a nossa gente, para os nossos filhos, é a educação. E a educação se faz com servidores, com professores, com monitores, com os pais presentes, através da Associação de Pais e Mestres e a comunidade em geral. E aí eu quero, de uma forma muito especial, aqui cumprimentar os monitores, dizer que todos os vereadores, sem exceção, são parceiros de vocês, né? A gente sabe dessa importante lei, né? E no final da lei, no último artigo, diz que essa lei ela precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo correspondente. E a gente percebe pelos prefeitos, não só daqui, em toda a região e vários municípios do Brasil, ainda uma insegurança jurídica. E sabemos que vocês são merecedores de um valor maior, como já colegas falaram, né, que os servidores, até de uma forma quase geral no município de Estrela, têm um salário muito defasado, e nós perdemos vários profissionais competentes com concursos em outros municípios. Então, acho que a gente tem que trabalhar junto, e já estamos trabalhando com muito diálogo, já recebemos vocês em vários momentos, de buscar essa segurança jurídica e implementar essa importante lei no município. Sei que os prefeitos estão um pouco com medo e receosos com essa insegurança jurídica, né? E até para trabalhar para sanar logo essa insegurança, para poder incluir junto no orçamento para o próximo ano. E hoje a gente sabe que o piso do magistério ele é um valor considerável, justo, mas ainda eu acho que deveria ser maior. Professor e monitor até deveria receber mais. Nós temos hoje um piso de 5.130,63. Lembro que em 2022, o presidente que deu maior aumento no piso salarial do magistério foi o presidente Jair Bolsonaro, com 33,24%. Assim que eu assumi como secretário da Fazenda em 2023, sempre havia essa questão, a lentidade de pagar o piso, né? Sempre falei que o professor tem que receber bem, e em Estrela tem um plano de carreira muito bom para professor. O professor recebe bem em Estrela, mas eu acho ainda que deveria receber 10 vezes mais, né? E da mesma forma, o monitor estava engavetado lá nas secretarias um projeto importante, que era o plano de carreira dos monitores, que o vereador Valderez trabalhou muito, e na época lembro que eu pedi para desengavetar e fazer esse trabalho, porque vocês merecem receber muito mais, né, e tem que valorizar quem realmente se qualifica. Então, o plano de carreira é muito importante. Então, pode ter certeza que a gente é parceiro de vocês nesta jornada. E até escutei há poucos dias atrás, umas semanas atrás, uma entrevista de um vereador na Rádio Popular, dizendo que a esposa dele é professora, e parabéns para ele, parabéns para a professora, e é mérito de um concurso público, dizendo também que o professor no município de Estrela recebe R$3.000 por mês e puxa do bolso em torno de R$1.000 para pagar materiais. E aí me chamou a atenção, porque o piso é 5.130, como é só R$3.000, né? E aí eu verifiquei, está na transparência, mas eu vou preservar nomes pela Lei Geral de Proteção de Dados, que essa esposa dele, que é professora, ganha 6.244, mais
vale alimentação de 685, mais vale feira, que chega a quase R$7.000 para trabalhar 24 horas por semana, que como se fosse meio turno, como se fosse 12 mil. Então eu peço para que usem a verdade, quando não denegrir a imagem da educação perante a população. Que o professor não ganha só isso, ganha mais, mas que deveria ganhar muito mais. Eu acho que o professor deveria ganhar o triplo, mas não pode fazer essa vitimização. E aproveitar, parabenizar a educação de Estrela, e novamente dizer, porque vocês fazem parte da educação, que vocês fazem um trabalho brilhante, que aí eu vejo no jornal A Hora, né, uma reportagem feita pela Daniele, que o primeiro clube de robótica marca a nova fase de educação digital aqui no município de Estrela. Aí eu preciso parabenizar o secretário da Educação, Paulo Sen, que vem fazendo um trabalho brilhante, um trabalho importante, porque o Paulo, secretário, ele tem várias pós-graduação, e uma delas é em gestão pública. O Paulo, além de professor, ele pode ser chamado de mestre, porque ele tem mestrado. O Paulo pode ser chamado de doutor, porque ele tem doutorado. Eu fiz há poucos dias atrás, há um mês atrás, estava trabalhando numa questão de denominar a ciclovia intermunicipal, que aí tem que sensibilizar os deputados, de denominar a ciclovia como Cardeal Dom Aloysio Lorschach. E aí, nos bastidores da minha entrevista, o jornalista disse, não, essa ciclovia deveria se chamar Paulo Sen, porque é um grande ciclista e trabalhou muito para ter essa ciclovia. Sim? Colega, gentileza, eu queria aproveitar e realmente falar isso. Pelo Paulo, pela família, pelos pais que ele tem, pela grandeza que ele tem. Eu acho muito difícil. A gente tem o ditado que a gente não bota a mão no fogo, mas quando eu vejo números ou vejo apontamentos, a primeira coisa que eu faço é falar com o Paulo. E a explicação dele, tanto que eu fiz questão de trazer isso para que a comunidade veja que é tudo muito transparente. Fora que a gente vota, o Paulo é um secretário muito transparente. Sem contar que nem foi falado pelo colega Valderez, que tem toda uma questão de uma equipe, né, na prefeitura, que fica ajudando a que a gente não cometa erros, e muito menos eles. Mas realmente o Paulo é uma pessoa difícil de querer duvidar da parte dele e muito atenciosa. Então, às vezes, é muito mais fácil e menos prejudicial à casa uma mensagenzinha, lá tomar um café, uma conversa para tirar as dúvidas, do que às vezes politizar um assunto que não tem necessidade. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. E eu entendo que a equipe da educação de Estrela, que a equipe da fazenda de Estrela, que a equipe do controle interno merecia uma moção, era de aplausos, e não dúvidas, não uma CPI por gastar o dinheiro nas coisas certas. Porque quando eu falo isso, eu fui secretário da Fazenda, eu fui vice-presidente estadual do Conselho dos Secretários da Fazenda. Eu trabalhei 6 anos na Assembleia Legislativa, assessorando o deputado estadual Marquinho Lang, que era membro da CPI do Detran. Eu assessorei 10 anos na Câmara Federal. O deputado Onix foi membro de várias CPIs. CPI é coisa séria. CPI se traz algo concreto, não uma folha de Excel sem assinatura, duvidando de um trabalho importante da educação de Estrela, onde está sendo gasto o dinheiro nas coisas certas. E outra, CPI não se ganha no grito. CPI, primeiro, tem que ter base. Segundo, tem que ter a democracia, tem que ter maioria. Não é porque um vereador quer que todo mundo tem que baixar a cabeça e acatar. CPI é coisa séria. Não podemos destruir a nossa educação. E aí eu vejo pelo clube de robótica, hoje não tem custo nenhum. É o SESI que está bancando. Mas é 3 professores também, junto com os alunos fazendo o curso, que depois vão implantar na rede municipal. E vai gerar custo. E aí certamente alguém vai dizer que tem que ter uma CPI, porque não pode gastar em educação. Isso é lamentável. Lamentável.
E aproveitar que eu falei de Marquinho Lang, nessa semana passada, nós tivemos um importante fórum aqui da FADERS, que o deputado Marquinho Lang, que é presidente da FADERS, e agradecer aqui ao presidente Hélio, que me deu a oportunidade de falar na abertura, e destacar aqui uma pessoa que esteve presente e faz um trabalho brilhante numa instituição que cuida das pessoas com deficiência, que é a Mary Franco. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, porque nós temos que olhar por essas pessoas. E esse fórum foi importante para olhar pelas pessoas que precisam de nós. E aí eu me lembro do Marquinho, que sempre dizia que ele é paraplégico, e muitas vezes dizia, caminhe por mim, caminhe por nós. Então vamos caminhar por essas pessoas, vamos escutar por essas pessoas, e vamos ser a voz dessas pessoas. Obrigado e boa semana. Obrigado, vereador Felipe. Quero dizer que foi muito importante esse evento que saiu os 2 dias aqui nessa casa. Dizer que foi mais que justo eu passar a abertura dos trabalhos para a vossa pessoa, que você já foi assessor dele. Numa semana antes você levantou a pauta, falou aqui nessa casa, então foi mais que justo. Eu convido agora o vereador Éder Foman para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da educação. Sei que estamos juntos nessa batalha, pode ter certeza. Minha amiga Mary, o pessoal que está nos assistindo aqui também, e o pessoal das redes sociais. Semana passada, eu levantei uma questão aqui sobre a questão das lixeiras, né? Porque eu sempre falo, peço assim para o executivo, faça o básico bem feito, para o avançado ter sentido. Essa semana eu passando, né? Porque antes eu passeava com a família, eu via lixo na rua. Isso nos bairros Bonhão, Estados, a Auxiliadora, Cristo Rei, nas esquinas. Aí eles botaram em prática a questão do básico bem feito. Pô, pessoal, eles fizeram umas lixeiras de madeira, eu tenho que elogiar. Ficou bom. É o básico bem feito nos lugares. Aí eu coloquei isso nas redes sociais. E algumas pessoas falavam assim, o povo coloca o lixo lá, esparama. Não tinha lixeira. Agora eu passei em todos os locais, o lixo está dentro das lixeiras. Por que eu falo do básico bem feito? Pô, é uma lixeira de madeira, né? Futuramente, com certeza, eles vão chegar na excelência. Tem outros locais que tem a coleta do lixo já com containers, uma coisa mais melhor, né, para a comunidade. Então, se aquele básico funcionou, imagina o avançado. Então, é isso aí. Nós não estamos só aqui para criticar, nós estamos aqui para reivindicar, nós realmente vamos para a rua, fiscalizamos, isso dos fins de semana. Outra questão que eu também averiguei, desde o começo, quantas e quantas vezes eu estava nessa casa aqui, e pedindo, implorando para o executivo, a questão das paradas de ônibus. Os colegas são testemunhas disso. Agora eu vejo que tem algumas paradas de ônibus que estão colocando, paradas simples, mas as pessoas não ficam no sol e na chuva, gente. Eles, pelo que eu sei, eles querem fazer projetos com grandes paradas de ônibus. Mas enquanto que não fazem, deixa o pessoal acolhido. Olhe pela população. Isso estão fazendo agora. Mas infelizmente o que me dói é que tu tem que expor para a coisa funcionar. Quantas e quantos pedidos de providência. Na hora que a gente expõe, porque o vereador grita, porque o vereador isso não. O vereador realmente cobra. E quero agradecer porque funcionou. Funcionou e as pessoas estão agradecendo também. Aí eu quero fazer um apelo agora para vários pedidos que eu fiz aqui também, nessa casa. Foram inúmeros. O doutor Rafael sabe que eu fiz vários pedidos sobre questões de praças, né? E nós estamos chegando, o pessoal da educação, nas férias escolares, né? As nossas crianças têm que ficar numa praça que elas possam não se machucar. Pode pegar o exemplo da praça, vamos supor,
do Oriental, a Praça da Auxiliadora. Gente, eu pedi há dias e dias, eu dei uma olhada lá, passa lá com a máquina de solda, arruma, tem uma cerca estragada, coloca outra cerca então para prevenir. Fora a areia, troca a areia. Então, eu acredito que não custe muito isso para as nossas crianças, entendeu? Isso é cuidar da nossa população, é cuidar do nosso bem mais precioso, que são nossos filhos. Não é muito que a gente pede, é o básico. E o básico tem que ser bem feito. Outra coisa que eu quero falar da questão das emendas, o pessoal fala das emendas, né? É muito importante trazer as emendas, né, que nem veio para a Mary, é muito importante, né? E outras partes também, né? E com a nossa construção, a bancada do PP, a gente também se sente muito orgulhoso. Só desse ano a gente trouxe uma quantidade bem significativa, quero usar esse microfone para falar. Só para a saúde, agora, veio um montante de 1.010.000 para a saúde. Então a gente pede que seja bem aplicado. Quarta-feira eu tenho uma reunião com eles para ver onde é que eles vão botar, porque a gente quer saber aonde vai ser aplicada. Fizeram um mutirão de cirurgia com 750 mil. Imagina o que dá para fazer com 1.010.000. Então, a gente vai ficar em cima, assim, para a gente poder realmente ver onde é que está sendo empregado esse recurso. Sim, vereador. Obrigado, vereador Éder. Eu quero te cumprimentar pela fala e dizer que a nossa bancada, eu e o senhor, a gente não faz politicagem. Nós vamos atrás de emendas, enquanto aqui vem se vangloriarem de 50, 100 mil, nós estamos chegando a 3 milhões, eu e o senhor. E nós estamos trazendo 1.800.000 já estão nos cofres. 1.810.000. Tá? E aproveitar que o senhor também falou um pouquinho na educação, eu quero dizer que eu acredito nas comissões. E quando nós aprovamos que tire uma emenda de uma rubrica e coloque para outra, é porque nós temos uma CCJ aqui e uma comissão de finanças, e nós respeitamos elas. Quando elas analisam, nós aprovamos. E sempre é por unanimidade. Porque se a CCJ aprovou, não somos nós os vereadores que queremos lá na frente responder. Primeiro é a comissão que vai responder, não nós. Nós vamos responder só depois. Uma outra coisa que eu quero dizer também referente à educação é que assim, essa casa apoia vocês. Apoia a educação, nós apoiamos mesmo a educação. Mas não dá para admitir que nós estejamos vivendo num mundo que ainda uma prefeitura ou que alguém pague menos que o salário mínimo. E outra coisa, eu vou fazer uma indicação nessa casa aqui, já para essa semana, para que a prefeita abrace a causa de vocês. E para que esta casa não só apoie. Apoiar, nós apoiamos, você sabe. Nós precisamos abraçar a causa de vocês. Abraçar é diferente de apoiar. Nós precisamos ter atitude. E nós estamos tendo atitude. Eu vou fazer essas indicações. Obrigado, vereador. Isso aí. Continuando na questão da emenda, vereador. 398 mil para 2 ruas. Do bairro Imigrante. E falando das praças, a gente pede a manutenção das praças. Nós estamos trazendo 400 mil reais para as praças. Então, acredito eu que dá para fazer 3 praças com esse valor. A gente traz o recurso vai ser empregado, mas no mínimo, o que a população precisa, né, e merece é a manutenção dessas praças, para eles realmente poder aproveitar. Não deixar enferrujar, vá lá, a manutenção é muito barata. Coloca uma areia de qualidade lá. Não pega areia de enchente, pega uma areia de qualidade que possa ser aproveitada pela população. Um chuveirinho daqui a pouco, né? Coisas básicas
que precisam ser feitas, né? Então é o pouco que a gente pede, né? Pelo que a gente trabalha. Tá, pessoal? Por hoje era só. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Éder. Ordem do dia. Projeto de lei número 2, substitutivo ao projeto de lei 70 de 2026 do Poder Executivo. Cria o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, Conbea e dá outras providências. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 71 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 8.281, de 17 de outubro de 2025, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 72 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 8.258, de 5 de setembro de 2025, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do Quadriênio 2026 a 2029. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 73 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Abre crédito especial no orçamento 2026, lei municipal número 8.316, de 15 de dezembro de 2025, no valor de R$ 354.738,47. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 74 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de cargo em comissão e função de confiança, alterando a lei municipal número 2001, de 28 de fevereiro de 1989, e altera dispositivos da lei municipal número 8.395, de 29 de abril de 2026, que institui a Coordenadoria da Mulher. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei ordinário número 19 de 2026, de autoria do vereador Daniel da Silva. Inclui a obrigatoriedade do curso de manobra de Heimlich, manobra de desengasgo, no pré-natal das gestantes assistidas por unidades de saúde e hospitais públicos no município de Estrela. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Vereador Daniel, está cedido. Obrigado, presidente. Mais uma vez, pedir o apoio dos colegas. Eu fico feliz, porque eu tenho a certeza que esse é um projeto que vai salvar vidas. Ajudou lá em casa. Muitas pessoas me chamaram semana passada, após eu postar um vídeo, de quanto isso contribui no dia a dia de um pai e de uma mãe, às vezes, de primeira viagem. Então, peço com carinho para que os colegas possam aprovar. Obrigado. Vereador Felipe, está cedida a palavra. Eu quero aqui parabenizar o vereador Daniel e principalmente a esposa dele que fez essa indicação, porque vai salvar muitas vidas. Além de salvar vidas, vai dar mais tranquilidade para os pais, né? E aqui a gente assistiu o vídeo, assistimos a tua fala na tribuna também umas semanas atrás, né? E aproveitar também, parabenizar os bombeiros que fazem um trabalho fundamental
nesta área, e até há poucos dias atrás foi o Dia do Bombeiro. Mas, novamente, vereador Daniel, tens o apoio aqui de toda a casa. Parabéns, que projeto brilhante. Coloco em votação o mesmo. O projeto está aprovado. Projeto de resolução plenária número 6 de 2026, de autoria do Poder Legislativo. Cria a Frente Parlamentar da Resiliência Climática no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela e da outras providências. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Vereador Daniel. Presidente, obrigado. Falar que essa frente parlamentar, fora toda a questão de a gente poder contribuir com o executivo e também buscar algumas informações quanto ao que a gente tem de material, barco, geradores, rádios, a gente quer se ater para poder, no que mais precisar, poder, politicamente, poder ajudar, mas também vai ter um afinco muito grande na questão do novo plano diretor de Estrela. A gente está muito ciente que as decisões desse plano diretor que vão ser começadas a tramitar agora, posterior a Univat se entregar junto com o Estado ao município, vão deliberar os caminhos do município aí nos próximos 20, 30 anos. Então, a gente quer se ater muito para que a gente faça uma defesa forte do agro, mas que também a gente pense em Estrela para frente, novas vias, né, novos zoneamentos, e que a gente possa contribuir, porque o que essa casa votar ali na frente do novo plano diretor vai designar o nosso município nos próximos 20, 30 anos, e fico feliz em poder presidir essa frente parlamentar. Obrigado. Muito bem, suas colocações, vereador. Coloco em votação. O projeto está aprovado. Pedidos de providência. Pedido de providência número 112 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit, para que a Secretaria Municipal de Obras realize com a maior brevidade possível o conserto ou a substituição da lixeira localizada em frente à MF Professora Ruth Marques Huber, na rua Adão Henrique Fett, número 596, bairro Boa União. Pedido de providência número 103 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize a recuperação da calçada localizada na rua Cruzeiro do Sul, número 960, bairro das Indústrias, nas proximidades da EMEI Estrelinha, promovendo os reparos necessários para restabelecer as condições adequadas de acessibilidade e segurança. Pedido de providência número 114 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, realize a repintura das vagas de estacionamentos na rua Ernesto Alves, no trecho compreendido entre o número 77, esquina com a rua Marechal Floriano, até o final da quadra. Pedido de providência número 115 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit, para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realize com urgência a poda da árvore localizada na rua José Horn, número 221, bairro Alto da Bronze, adotando todas as medidas necessárias para eliminar os riscos existentes. Pedido de providência número 116, de autoria do vereador Douglas Ângelo Daroit, para que a Secretaria de Obras realize os devidos reparos na rua 1º de Outubro, localizada no bairro Imigrantes, visto que a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade de veículos e do mesmo modo aos pedestres que ali transitam diariamente. Pedido de providência número 117 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize uma vistoria técnica na rua Pastor Ernesto Dirch, número 88, bairro Imigrantes, promovendo a revisão das condições da via e a execução de serviços de manutenção necessários, especialmente o conserto dos buracos existentes. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão ordinária.